Fala aí, galera. Boa tarde. Rafa Poker aqui. Vamos fazer uma aula hoje sobre um pouco de cálculo e estudos de spots em torneios PSKO, ou seja, Progressive KO, onde ainda tem bastante gente que faz o cálculo de uma maneira equivocada. E eu vou explicar onde está o erro. E a gente também vai ver 3 spots que eu já deixei pronto, separado, já calculado. Eu gostaria que vocês pegassem isso como base, tirassem proveito ao máximo aí de tudo. Peço que todos deixem o microfone mutado, está gravando. Quando quiser falar, pode sinalizar com a mãozinha que na oportunidade, na hora certa, eu darei a oportunidade de falar, tá bom? Sem problema nenhum. Só peço que não interrompa sem sinalizar ali a mãozinha. Tá, então vamos lá. Bom, aqui preparei um slide básico para a gente falar um pouco sobre esse cálculo que eu quero mostrar para vocês na prática. E é isso. Vou passar aqui. A gente pegou um exemplo de um torneio que se inicia com 5K fichas, que vai ser a maioria dos torneios baldes, iniciam com 5K fichas. E aí isso pode se ampliar, o torneio começar com 10, com 25, com 50. Isso não vai mudar a forma que você vai fazer a fórmula. Só vai mudar os números, obviamente. Então, teoricamente, 2.500 fichas valem dinheiro. E 2.500 fichas valem fichas. Esse é o ponto X que todo mundo calculava até então. Porém, como é um torneio PSKO e não um torneio PKO, que existe diferença. O torneio PSKO, quando você ganha um bout, metade você automaticamente puxa para a sua banca e metade vai para a sua cabeça. Então, isso é um PSKO. Um torneio PKO, ele tem lá um valor X de PKO e ele vai daquilo até o final. Ele não vai alimentando aquilo no seu bout. Então, por isso existe essa diferença de conta. Se fosse um torneio PKO, sim, a gente poderia pegar 5.000 fichas e só dividir por 2. Então, como não é um torneio PSKO, a gente vai dividir as 2.500 fichas novamente por 2. E cada bout de PSKO, em um torneio que começou com 5.000 fichas, vai ter um valor de 1.250 fichas. Ou seja, das 5.000 fichas iniciais, 1.250 fichas valem dinheiro. Ok? Isso vai servir para você fazer o cálculo lá na frente, na reta, no momento que você vai encontrar o cara com 50, 60, 70 baldes iniciais. Isso sim vai alterar a forma que a gente vai pensar as tabelas de call. Tá? Por isso que vocês precisam entender o que realmente vale dinheiro e o que realmente vale ficha. Passando para o próximo aqui. Eu peguei um exemplo, eu até separei esse spot, inclusive, que é um spot interessante, foi jogado numa reta final do Bout 11 pelo jogador Robson Fold, o R. Fold, e peguei ele porque eu achei um spot interessante, onde tá 14 left num torneio que é bem difícil de chegar, porque o field é grande, a variância é muito grande, e a gente pode calcular ele de algumas formas. A gente pode calcular ele com ICM, a gente pode calcular ele com XPV e por aí vai. Tá? Então, temos um cenário onde o jogador do TG tem algo em torno de 25 big blinds e ele faz raise de 2,1x. A mesa roda em fold até chegar ao big blind, quando o big blind faz all-in de 19 big blinds.
Tá? Então, a gente abriu do TG e tomou um rechove de 19 big blinds. E nesse momento a gente já precisa começar a pensar em ranges. Isso serve tanto em game como na hora de você estudar. As duas coisas precisam ser levadas em consideração. As blinds nesse momento, elas estão 30, 60 mil. E uma coisa que foi surpresa para mim assim hoje é que eu acreditava que o ante era de 12,5%, quando na verdade o ante é de 15%, porque o ante nesse momento estava 9 mil. E isso altera bastante a forma da gente pensar a range de open raise, por exemplo. Quanto mais a gente paga ante, mais a gente deveria estar abrindo mãos. Porque você inicia toda a mão com EV negativo, a partir do momento que você paga ante. Enquanto você não paga ante, o EV da sua mão é zero. Se você não tiver nas blinds, né? Então, isso para mim também foi uma surpresa. Por quê? Porque isso me faz pensar que eu devo começar em torneios bounties a abrir um range mais amplo. Ok? Voltando ao cálculo, eu coloquei aqui a fórmula que deve ser a fórmula que deve ser calculada para você encontrar a quantidade que vale dinheiro e a quantidade que vale fichas. Então, como que você vai fazer isso? Você vai pegar o bout inicial, que nesse caso aqui era 2,50, porque era o bout 11, então ele era 2,50, e dividir pela quantidade de bouts que o cara tem naquele momento. Dessa forma, nós vamos encontrar os baldes iniciais. Acabou saindo uma letrinha errada aqui, porque eu fiz um pouco correndo. E é isso. Nesse cenário, ele teria 236 dólares na cabeça dele valendo. E esses 236 dólares, se você derrubar ele, se você cobre ele, que é uma outra coisa que a gente vai falar na hora que a gente estiver mostrando os spots, que é muito importante na hora de você pensar em torneio balde. Ah, eu vou tribetar esse cara, eu cubro ele. Ah, eu não vou tribetar esse cara porque eu não cubro ele. Ah, eu vou pressionar esse cara porque eu cubro ele. Ah, eu tenho que jogar um range mais tight porque eu não cubro ele. Isso tem que ser pensado a todo momento, tá? Você não pode olhar só para as suas cartas. Você tem que olhar muito mais para os stacks. E também para qual tipo de jogador que estamos enfrentando. Isso sim vale muito mais do que as cartas. Então, era um cenário onde o jogador tinha 236 dólares de bout e que a gente cobria ele. Tá? A gente tinha 25 big blinds, ele tinha 19, aproximadamente. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Eu vou até pegar aqui a calculadora, mesmo deixando pronto, eu vou refazer, tá? Para vocês entenderem. Então, eu pego 236 mil, aliás, 236 dólares, e eu divido por 2,50, que é o balde inicial. E eu vou encontrar 94,4 baldes iniciais. Isso daqui não são big blinds, igual também está um pouquinho errado aqui no slide. Tá? Isso são baldes iniciais. Ele tem 94,4 baldes iniciais. O que que isso vale em dinheiro? O que que isso vale em fichas? Eu vou pegar o 94,4 e vou fazer vezes 1.250. E eu vou chegar no número de 118 mil fichas. Ou seja, se ele tem em torno de 19 big blinds, vamos anotar esse número aqui, tá? Para a gente não se perder. Vamos anotar esse número. Ele tem em torno de 19, então 118 mil vale dinheiro. E se ele tem 19 big blinds vezes 60, ele tem algo em torno de 1.140.000 fichas. Esse é o stack dele, tá? 19 bebês. Se eu pegar essa 140, se eu pegar esse 1.140.000 fichas, 1 milhão
140 mil fichas e fizer menos 118 mil que vale dinheiro, eu vou chegar num stack de 1.022.000 fichas. Opa, 1.022.000 fichas. E se eu dividir isso daqui pelo valor do Big Blind, eu vou entender que ele tem 17 Big Blinds. Então, eu deveria estar calculando como se ele tivesse 17 bebês. O que isso vale na prática? Isso na prática significa que dos 19 blinds que ele tem, 2 blinds vale dinheiro automaticamente. E 17 vale fichas. Por isso que no momento de reta final, e eu até gostaria de registrar isso e falar que é muito importante, tipo, no momento de reta final, vai ter muito mais valor as fichas do que os baldes. Perceba que ele tem 94,4 baldes iniciais. E isso representa em blinds apenas 2. Então, muito mais vale você pensar em estar ganhando fichas do que balde em reta final. Tá? E eu vejo a galera fazendo muito o contrário. Pensa, porque o balde nessa hora vai estar grande, aí o cara quer começar a ir atrás desse balde. E é nessa hora que o cara se perde. Então, você tem que focar em ganhar fichas nesse momento. E sim, uma coisa que eu acho importante para a prática do torneio balde, você fazer a seleção dos adversários que estão pressionados na reta final, você vê principalmente o Risk Premium, que é um stack de, sei lá, você está com um stack naquele momento de 60 blinds, o cara tá te dando um chove de 10 blinds e o cara é top bounty. Pô, a gente vai deixar o nosso range de call muito, muito amplo. Por quê? Porque o risk premium é muito bom nesse momento. Se a gente perder 10 blinds, não vai fazer diferença nenhuma no nosso torneio. E a gente vai estar arriscando ganhar um bounty super bom. Então, aí sim vale muito a pena colocar em risco. Porém, se eu tiver numa situação onde eu tô 27 blinds, eu tô tomando um chove de 12 blinds, eu cubro o cara a mesma coisa, o bounty do cara, o cara é top bounty, só que se eu perder aquela mão, eu praticamente vou inverter de posição com ele. Então, o torneio left também tem que ser levado em consideração nesses casos. A gente tem que pensar em tudo isso. Poker, ele não é só um jogo de números. Ele é um jogo de pessoas, ele é um jogo de estratégia, onde você tem que englobar várias coisas, como tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, a reta final, a gente tem que saber risk premium, a gente tem que saber torneamento life, a gente tem que saber quais adversários atacar, a gente tem que saber quais adversários que a gente não pode atacar, porque o cara tá jogando simplesmente o louco, assim, tipo, o cara tá rasgando ICM, sabe? E 14 left no bout 11, pô, a gente já deve começar a considerar ICM, né? Apesar de ter alguns jogadores que ainda continuam jogando de PV, não é um torneio que você vai chegar toda hora. Então você já tem que estar pensando nisso numa semifinal de bout 11. O que eu, por exemplo, pensava ao contrário alguns meses atrás. Ah, pô, aqui é semifinal, ainda tenho que continuar jogando, tipo, não tem ICM aqui, eu tenho que continuar jogando XPV, XPV. Cara, não, na verdade o que tem que ser feito é uma seleção de adversários, por isso Shark Scoop, e você saber se o cara é um recreativo, se o cara é um reg bom, se o cara é um reg ruim, se o cara começou a jogar ontem, se o cara tá, ou se o cara é bom, mas o cara tá numa DAO muito grande e ele tá pressionado com aquela reta. Tudo isso a gente tem que ter de informação, né? E aí numa outra aula que eu vou fazer sobre ICM, a gente vai aprofundar nisso daí. Mas eu acho que era importante também deixar isso falado. Alguém tem alguma dúvida sobre esse cálculo? Ok, ninguém tem dúvida sobre esse cálculo? Ô, Rafa, Pois não. no GG, que normalmente a gente começa com 10 mil fichas, a gente só dobraria esse cálculo?
Basicamente aquilo que eu disse. Se você começar com 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, não vai mudar nada. A única coisa que você tem que fazer é dividir por 2 quando é um torneio PKO, ou seja, um bout fixo. E quando ele é PSKO, você tem que pegar o stack inicial, dividir por 2 e dividir por 2 novamente. Então, não importa em qual site, software você vai estar jogando, isso não muda. E não importa também o número de fichas. Tipo, vamos pegar aqui um outro exemplo, vai. Talvez mude um pouco. Vamos pegar aqui. Não, na verdade não tem como mudar, né? Vamos pegar torneio de série, que começa com 25 mil fichas, geralmente, tá? Então a gente vai dividir isso por 2. É o mesmo torneio de 11 com bout inicial de 2,50. A gente vai dividir isso por 2. Vamos chegar em 12,5 e a gente vai dividir novamente por 2. Vamos chegar em 6,250. Então, o cálculo ele vai se manter o mesmo. A única diferença é que cada ficha agora, cada bout vale 6.250 fichas. Essa é a única diferença. Então, quando você chegar lá na frente, você pegou, eu anotei isso daqui, 6.250. Ok? Peguei e anotei isso daqui. Aí eu tô lá na frente, onde eu tô com um cenário que o cara tem $250 na cabeça, para facilitar, $250, tá? Quanto que vale isso em balde? Eu vou pegar $250 e dividir por 6.250. Não, não é isso. Confundi tudo aqui. Eu vou pegar 250, dividir por 2,50, que é o balde inicial, e vou saber que ele tem 100 baldes iniciais. Aí eu vou pegar esses 100 baldes iniciais e vou fazer vezes o valor da ficha, que é 6.250. E aí eu chego no número que 625 mil fichas dele valem dinheiro. Teoricamente não muda nada, porque o cálculo continua o mesmo, entendeu? A única coisa que vai estar mudando aqui são números. Se eu transformar isso em Big Blinds, se eu pegar o mesmo cenário do cara com 25 blinds, o outro com 19, e do stack inicial de 25 blinds, a conta vai acabar na mesma. Vai acabar com esses 17 blinds igual. Você vai tirar 2 igual. Não vai mudar nada. Poderia até fazer aqui, mas aí a aula vai ficar muito extensa, tal, não precisa. Então, é só saber que não muda. Saber que num torneio PKO você tem que dividir por 2, e num torneio PSKO você tem que dividir por 2 e dividir por 2 novamente para encontrar o valor de fichas por balde. Basicamente é isso. Então agora a gente vai também... acho que voltou isso daqui. Para finalizar, o que eu quero dizer é que em casos de PSKO não vamos utilizar aquela regra de 10% do maior EV da tabela. Aquela regra que vocês já conhecem, né? Então a gente tem a nossa tabela, que a gente usa para estudo, que o cara, sei lá, o maior EV sempre vai ser o Ice, então o maior EV ele está dando 10 Big Blinds, teoricamente a gente teria que estar dando call com todos os EVs acima de 1 Big Blind. Ponto. Mas quando o torneio é PSKO, a gente vai praticamente pegar todos os EVs positivos. Principalmente se isso se encaixar no Risk Premium, se o stack do cara não machucar o seu, se a gente não for trocar de posição com o cara, que foi aquele exemplo que eu fiz. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá? Mas agora eu vou mostrar alguns cálculos para vocês que, tipo, aquela regrinha de 10% da tabela em torneios PKO que você está cobrindo o jogador, ela praticamente você anula ela. E você passa a pegar todos os EVs positivos. Alguma dúvida até aqui? Porém, só para finalizar, existem alguns cálculos por aí, tipo, eu assisti algumas aulas de alguns caras muito bons,
gringos, inclusive, onde se mostra que se a gente for levar esse cálculo do Balt ao pé da risca, vai ter muito spot que a gente tem que dar call com 100% do range. Se a gente não estiver levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês agora. Se a gente fosse um robô, né, puro GTO, só matemática e mais nada. E o poker não se consiste nisso. O poker é jogo de pessoas, cada um pensa de uma maneira, então tem torneamento life envolvido, tem risk premium envolvido, tem várias coisas envolvidas. Então, por isso que a gente tem que calcular e tem que levar outras coisas em consideração, sempre, na hora de construir um range. Ok? Então, agora eu vou mostrar alguns cálculos de HRC aqui, de alguns spots que eu deixei separado. Beleza, vamos começar aqui. Eu vou começar de trás para frente, na verdade, que é falando do spot que eu dei de exemplo nessa aula, tá? Deixa eu encontrar ele aqui. Aqui. Então, aqui a gente tem exatamente o cenário onde o Robson ele faz reis do TG. E a gente construiu um range que ele estaria abrindo. E por ser semifinal e ter várias coisas envolvidas, a gente acredita que a população tem uma tendência de ficar mais tight, tá? Você não vai estar abrindo tudo que deveria abrir. Por exemplo, uma linha simples aqui dos 9 suites, que era para estar abrindo easy, assim. A população não vai estar abrindo isso tanto. Um 14 left no Balt 11. Ou num 14 left que seja. A tendência é que regs mais fracos, recreativos, existe uma tendência do cara se tornar mais tight na reta. Porque o cara quer chegar na mesa final, porque o cara tá olhando pro dinheiro, e isso tudo está influenciando o range, tá? E naturalmente, quando eu chego, por exemplo, quando eu chego numa reta, vai fazer diferença para mim, sabe? Chego numa reta que tá pagando lá 20k euros. Cara, teoricamente isso não deveria influenciar, mas acaba influenciando. Eu vou acabar ficando um pouco mais tight, eu vou foldar algumas mãos que eu não foldaria. E em cima disso, eu criei esse range. Eu não utilizei nenhum tipo de balanço aqui com percentuais de abrir, eu coloquei 100% em tudo, porque eu já estou enxugando muita coisa, então isso já vai automaticamente contrabalancear. E ok. E aí quando chega no jogador que está lá no Big, ele faz all-in. E aí eu criei esse range que ele estaria fazendo de rechoro. Ele não sendo coberto, ou seja, se ele perdesse a mão, ele seria eliminado. Então, eu acho que a gente tem que realmente taitear bastante esse range, tá? De rechow. Principalmente se o cara for um cara que está pressionado, aí eu acho que a gente poderia apertar até ainda mais. Mas, cara, aqui já está praticamente o topo do range. Perceba que eu coloquei 25% das vezes aqui, que é para eu balancear com um reg bom que vai estar jogando isso. Tá? O reg bom, ele vai fazer isso. Porque ele sabe que ele vai fazer foldar muita coisa que abriu. Então, eu tenho que colocar 25% em algumas mãos aqui. E eu coloquei em praticamente todas, que não é topo do range. E só 9-9 mais, com Ás e Dama suited mais e Ás e Rei suited mais, que eu coloquei 100%. Ou seja, topo do topo. E aí, em cima de todo aquele cálculo que eu mostrei para vocês no exemplo, onde o cara tinha 19 blinds e, na verdade, 2 blinds a gente tinha que tirar, porque valia dinheiro, então a gente teria que praticamente estar calculando como se ele tivesse 17, e aí eu até poderia ter montado esse cenário com 17 blinds, mas como o HRC ele já faz o cálculo com Balt, eu não preciso estar me preocupando com isso, tá? Porque
aqui já está incluído o Balt. O EC+er não faz, mas o HRC faz. Tá? E aqui a gente encontra o cálculo das mãos que a gente tem que dar call. E essa tabela que eu queria que vocês, espero que vocês estejam tirando print dessas tabelas, para vocês poderem fazer sozinho isso depois. E olha o quão o range nosso é tight de call, né? E aí vem aquela questão, se a gente for usar aquela regrinha de 10% num torneio regular, eu não poderia estar dando call aqui, por exemplo, com 9-9. Eu não poderia estar dando call de Ás-Dama off, eu não poderia estar dando call de Ás-Dama suited nessa regra se fosse um torneio regular. Ok? Então, como é um torneio Balt PSKO e nesse momento o cara era top Balt, ou seja, ele era o maior Balt do torneio, e o Robson tinha Ás-Dama off. Nessa hora, se fosse eu teria dado call. Tá? Se fosse um jogador recreativo fazendo isso, eu teria dado call igual. Porque eu acredito que se eu ganhar essa mão, eu vou ficar, tipo, no mínimo top 2 do torneio, vou derrubar mais um, e eu vou ter muita ficha para pressionar dali para frente. Então, eu jogo os meus torneios dessa maneira. Isso não significa que você deve jogar. Pô, isso é praticamente um break-even, esse Ás-Dama off. Não é um crime foldar isso. Em hipótese alguma é um crime foldar isso. Se você for levar em consideração aquilo que eu falei do Risk Premium e do Torneiamente Live, pô, cara, em algumas vezes pode ser até que eu pense em foldar. Se eu estiver jogando, sei lá, reta do torneio 100 euros, que tá pagando 60 mil dólares pro primeiro, tô 14 left, cara, eu vou foldar. Mas no Balt 11 eu vou dar o call. Porque o Balt 11, tipo, não é o topo da minha reta, entendeu? Então, falar para mim, igual eu escutava atrás, você tem que jogar o torneio Big 1 e 10 como você jogaria o torneio Big 109. Isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira, isso não é real. A gente vai jogar muito mais solto quando a gente está jogando um torneio que é o bottom da nossa grade, sabe? E a gente vai estar de uma maneira um pouco mais pressionado quando é o topo da nossa grade. Então, existem maneiras de pensar. E isso não muda o pensamento do cálculo e nem do que é EV positivo e EV negativo. Tá? O Robson, na ocasião, optou por foldar a mão e não tem problema nisso. A gente conseguiu encontrar aqui o cálculo que é break-even, mas que você deve estar pensando nisso que eu falei. Né? E aí, tipo, o que você quer para o torneio? Porque você cair em 13º ou cair em 7º no torneio Balt, vai mudar muito, muito pouca coisa. Porque geralmente, se você está tão tight dessa forma, do 13º ao 7º é muito provável que você não tenha dado mais nenhum Balt. E a premiação, os pay-ups são muito curtos em torneios Balts. Eles vão fazer muita diferença lá do 3º para cima. Então, achei bastante interessante. Esse cálculo, eu calculei ele com ICM. E eu deixei um outro cálculo preparado com um XPV. Do mesmo spot, mas como se estivesse jogando XPV. E aí, isso muda também. Tá? Eu vou tirar isso daqui. Todo mundo já printou, né? Eu vou eliminar isso daqui. Eu acho que eu tinha até a opção de salvar, mas eu ainda não entendi como que faz para eu salvar. Mas eu vou aprender a salvar e vou começar a deixar uns spots salvos também. Deixa eu ver se é aqui no cantinho. Não. Então, deixa eu tirar esse daqui. Pronto. Aqui não é esse spot. E aqui a gente tem o mesmo spot
Será que... Acho que eu acabei fazendo confusão aqui. Deixa eu ver. Não, aqui um range um pouco mais amplo. Eu acho que eu tenho que só recalcular ele. Não está recalculando. Não, é o mesmo spot. Eu não sei o que eu fiz. Eu devo ter feito alguma coisa de errado aqui. Deixa eu ver. Acho que eu acabei perdendo o que eu tinha deixado pronto por ICM. Resumindo para vocês, tipo, por XPV, a gente fez o cálculo e esse Ás e Dama off, ele vai para tipo mais de 2 blinds, sabe? Amplia muito assim o range de call. Então, tá aí a diferença. Uma pena que eu não sei aonde foi parar. Poderia até calcular novamente, mas não vai acabar não dando tempo. Eu quero mostrar mais 2 spots, mais 2 exemplos aqui. Ô, Rafa, qual posição que é esses aí? Dos dois? O Robson UTG e o Rechove do Big Blind. Ô, Rafa, mas eu acho que esse aí já foi o segundo Glauco, porque já ficou 0,51 dama. Ah, verdade, perdão, tá certo, cara. Isso aqui tá certo, desculpa. O outro tava dando 0,05, acabei me confundindo, pô. O 99, inclusive, subiu para 1,58. Sim, aqui é um novo cálculo, onde a gente está abrindo um pouco mais amplo, a gente está tomando um chove que tem algumas mãos que não estavam rechovando lá no outro spot, que nem esse 4-4, tipo Rei Dama, Ás Valete, Ás 10, tipo, tem algumas mãos que não estariam rechovando naquele outro spot, e eu continuo colocando com 100% somente o topo, mas eu adicionei o Ás Dama e adicionei o Ás Dama Off e o Ás Valete Sultan. Tá certo, obrigado, inclusive, pela correção. E sim, percebam que ainda continua tight o range call, mas o Ás Dama, tipo, daí, aí já não tem como você foldar isso num torneio balde, sabe? Se você estiver jogando XPV. Se eu for levar a regrinha de 10%, eu teria que estar foldando ainda. 10% de 16,2, eu só poderia estar pegando EVs de 1,62 mais. O 99, por exemplo, seria close. O Ás e Dama seria em cima da risca do cálculo, né? Para quem sabe utilizar o cálculo é esse. E num torneio Balt, BSKO, é isso, a gente tem que pegar esse 0,50 sempre, 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 por XPV, tá? Então, obrigado pela correção, é isso. Existe uma enorme diferença entre a gente calcular XPV e CMV. Eu daria call nas duas situações, ok? Porque cada jogador tem um jeito, um perfil. Eu sou um jogador mais agressivo. Eu sou um jogador que gosta de arriscar mais para chegar melhor na reta final e poder pressionar. Pois não, Adalberto? Antes de você fechar aí, dá para voltar os ranges para tirar print? Range open. Isso, dá uma paradinha aí. O outro, tribet. Range de rechove do Big Blind. Pronto? Pronto, o E próximo. o range call. Isso daqui é por XPV, tá? Não é ICMV, Isso. por XPV. Eu anotei. E é isso, um spot que por ICM ele é close, não tem problema de você foldar, nenhum problema de você foldar, inclusive, e não tem problema de você dar call. Vai do seu perfil, se é o topo da sua grade, por exemplo, eu não daria call. É o que eu tô falando. Se fosse tipo se eu estivesse jogando uma reta, sei lá, ali na Max, 125 euros, 14 left, pagando a minha vida. Cara, eu não vou pegar o EV de 0,05, porque eu não vou estar fazendo aquela reta todo dia. Mas eu estaria pegando do Balt 11
Porque o Bout 11 é praticamente o bottom da minha grade. Então, tem dia que eu nem jogo ele porque não cabe. Então, eu vou pegar. Entendeu? Basicamente é isso. Então, levem isso em consideração. Vamos aos outros dois spots que eu deixei separados. São dois spots, na verdade, são dois spots que eu deixei separados. São spots simples, tá? Bem simples, por sinal, que eu separei na sessão de ontem, mas que me gerou dúvida. Eu acabei acertando nos dois, tá? Eram torneios Bout. Esse daqui é o Bout 11, inclusive, onde o cara tá chovendo 10. E aqui uma situação onde eu falo que o stack do vilão não vai afetar o meu stack. E aí, será que eu devo ampliar o meu range de call por esse motivo? Sim, eu acredito que sim. Eu deveria estar pegando aqui até mesmo alguns EVs negativos de 0,10, assim, 0,20. Porque se eu for fazer aquele cálculo do Bout que eu ensinei para vocês hoje, vai acabar se transformando num EV break-even. E aí me gerou a dúvida tal, eu optei em foldar a mão, e aí hoje eu separei a mão, marquei a mão e resolvi calcular. Adalberto, quer falar mais alguma coisa? Não, Rafa, eu esqueci de baixar a mão. Já. Beleza, só mutar, baixar a mãozinha aí, por favor. Então, eu separei esse spot, onde a gente tem um raise a win lá do início da mesa, e a gente tem que tentar entender esse range. Talvez eu pudesse ter modificado alguma coisa, mas eu fiz de uma forma mais superficial, só colocando ali o range de open mesmo, de chove, e obviamente que eu peguei me baseando em uma tabela para esses dois cálculos. Eu não fiz por conta própria isso. Então, aqui está o range que o vilão... Deixa eu só confirmar se foi ele mesmo. Que moleque... Ele mesmo. Tá. Um range de 21%. Acho que está um pouco amplo, na verdade, esse range. Eu vou enxugar algumas coisas. Eu vou tirar isso daqui. Vou tirar os bottoms, tá? Que eu acho que não manda, de uma forma geral. E eu vou deixar o restante, tá? Eu acho que o restante realmente ele rechou. Deixa eu só ver se eu tenho que recalcular novamente. Tem. Só recalculando aqui. Para a gente entender o range de call. Acho que não vai mudar muita coisa, tá? Lembrando que aqui o HRC já está calculando os baldes. Eu não preciso me preocupar com isso. Ele demora para rodar um pouquinho mais as mãos, porque ele está incluindo ali todos os jogadores. Eu não fiz uma situação simulada em que eu foldei os outros jogadores tal, e chegou em mim só eu e ele, entendeu? Eu poderia rodar a mão também desse jeito. Mas eu coloquei estando todos os jogadores, por quê? Porque eu queria mostrar posição a posição para vocês. O que a gente pode dar call do TG mais um, o que a gente pode dar call do MP1, o que a gente pode dar call do MP2. Por isso que eu calculei dessa forma. Eu não queria mostrar apenas o call meu lá do Big. Eu queria mostrar outros calls no meio do caminho. Tá? Então, ok. O jogador seguinte, olha o quão tight ele tem que dar call. É isso que eu quero que vocês olhem. E aqui está sendo levado em consideração também já stack, já está sendo um monte de coisa levada em consideração, tá? O HRC pega tudo isso daí. Ele só não calcula Risk Premium e Torneamento Light, ele está calculando GTO. Então, mas percebam o quanto tão tight é. Percebam se a gente cobrir esse jogador, por exemplo, o que a gente pode rechovar, o que a gente pode ir por cima, o que a gente deveria estar dando só call. Então, só call, por exemplo, eu pegaria os maiores EV, Ais, Rei, Dama, Vala, até o 10-10. E os Ais e Rei, Suited e o Ais Rei Off. O restante eu estaria indo por cima, se eu decidisse. Depende, né? Vamos dizer que eu tivesse 20 blinds, eu não sei quantos blinds tinha o vilão.
19 nesse caso. Então, nesse caso, tipo, nem vai mudar tanto o que eu vou dar só call, o que eu vou rechovar. Mas no caso do cara de 130, isso muda muito, tá? Deixa eu ver quem é ele, novamente. É o VA 06 101. Então, nesse caso, muda muito. Tipo, perceba que o range, mesmo ele tendo um stack grande, continua um range de call, tipo, enxuto. Um range de rechove também enxuto. Porém, aqui sim eu vou aplicar muito mais aquela situação de estar dando só call com o topo do topo. E eu estar rechovando aqui, por exemplo, o 8899, o Ice Valete Suited, de repente o Ice Valete Off. Né? Isso se eu não tiver um cara de 100 blinds pela frente. Porque eu não vou fazer isso com um cara de 100 blinds pela frente. Eu vou fazer isso se eu tiver, tipo, cara, stack efetivo ali de 40. Pô, um stack de 60 igual o meu aqui, eu já me sentiria desconfortável em estar rechovando. Então, eu vou dar call com praticamente tudo. Tá? Eu não vou estar... Se eu tiver essa situação de ter um cara com a metade do meu stack, eu já não vou estar dando rechove de 8-8, Ice Valete. Eu vou estar dando call com tudo. Por quê? Porque, na prática, isso, e eu posso afirmar para vocês, a gente não vai tomar rechove por cima do cara de 60 blinds com ele light. A gente pode tomar do cara de 30, que daí ele vai mandar uns Ice 10 da vida, Ice 9 suited, Ice 8 suited, porque ele quer aquele bout, ele acha que é a hora, isso acontece muito. Mas o cara de 60 blinds, ele não vai estar te dando all-in por cima light, nunca. Então, isso também deve ser levado em consideração, e por isso que eu queria mostrar esses ranges por posição. E aí, obviamente, que ele vai ampliando esses calls, pouquinho a pouquinho e tal, até chegar no range de call meu, né? Onde eu foldei o 7-9 off, e realmente era, tipo, muito, muito fold. Mesmo o stack dele não mexendo com o meu. E se eu fosse fazer o cálculo? Cara, praticamente ali eu acho que era bout inicial. A gente pode confirmar isso olhando aqui nos detalhes da mão. Vamos ver, é o primeiro jogador. Isso? Quem que era o jogador, gente? Era o Black Gemas. O bout de 7,50. Ele tinha 3 bouts iniciais. Cara, se eu for transformar isso daqui em ficha, vai acabar sendo menos que um blind, sabe? Eu vou pegar esse 7,50, vou fazer vezes os 1.250 lá, tipo, vai dar muito pouca diferença. Ô, Rafa. Oi. Esse torneio é de quantos dólares? De 11. Então é a metade do bounce dele ali, é 3,75. Não, não é metade. É a metade da metade. Você não pegou o Não, início da aula. 7,50 ali. O 7,50 dele ali, o bounce dele que tá na cabeça dele é 3,75. Ah, você fala para mim que o que está mostrando aqui, nos detalhes da mão, na hora do jogo vai estar mostrando 3,75, é isso? Aham, isso. Ah, tá. Então aí muda mais ainda o cálculo. Eu não sabia disso, por exemplo. Eu achava que o que estava aparecendo aqui era o que aparecia na cabeça do jogador. Tá? Eu não tinha essa informação. Beleza, perfeito. E aí diminui mais ainda. Então aqui a gente consegue afirmar que a gente não pode estar dando isso porque o cara tem 10 blinds, o torneio é bout, eu tenho que jogar, tenho que buscar esse bout. Perceba quanto os ranges são tights. Tipo, se eu tiver lá no Big, sim, eu posso dar um call de valete, dama suited com o meu stack. Eu posso dar um call, se vocês querem saber, com o Ice 8 off, que é menos 11. Eu posso dar um call com o Duke, de 0, menos 21. Eu posso. Ah, mas Rafa, é só flip, não tem problema. É 10 blinds, não vai afetar meu stack e eu quero buscar bout. Torneio de bout, a gente tem que jogar pelo bout. A gente tem que estar buscando todas as oportunidades de bout. Desde que a gente leve em consideração tudo isso que eu citei para vocês na aula de hoje. Principalmente Risk Premium, torneiamento live. Toda hora a gente tem que estar levando isso em consideração. Stack dele é grid, o meu,
Eu vou trocar de posição com o cara, o stack dele não machuca. Cara, eu vou pegar alguns EVs negativos, eu tô falando para vocês nessa situação. Pois não, Igor? Todos os ases, então, os suited entram, né, Rafa? Que Todos fica mais os ou menos... suites praticamente, 0,27 menos, cara. Isso daqui vai, naquele cenário ali, nesse setup, tá? Nesse setup que todo mundo foldou, eu tô no big com 60, o cara chovou 10. Cara, eu vou pegar todos os suites. Ele tem 3 baldes iniciais, já é interessante. Até o Rei 9 aí, né? Suited ainda tá mais ou menos no mesmo do Ice 2 É suited. só seguir esse cálculo mesmo que eu disse que vai dar certo. Beleza? Pronto. Então, vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida desse spot? Alguém quer falar alguma coisa desse spot? Eu queria tirar um print lá do PT4 lá da mão. Pronto? Só um minuto. Aí. Tá. Vamos para o último spot, então, que eu deixei separado aqui também. No qual é um spot onde era o mini Bounty High Roller, de 55. E aqui um cenário diferente, que esse daqui sim eu queria mostrar para vocês o quão muda. Tipo, aqui eu tenho uma situação que eu estou tomando chove do small, de 9 blinds, porém eu tenho 17. Ou seja, entra aquela estratégia que eu acabei de falar para vocês. Se eu perder essa mão, cara, sou eu que vou ficar com 8 blinds. Então aqui tem muito torneiamento life envolvido. Muito. O risco premium também tem que ser calculado aqui demais. Sabe? Qual o tamanho do balde desse cara? Esse cara tem 10 baldes iniciais, 20 baldes iniciais? Tipo, quanto que vale a pena eu arriscar aqui? Sabe? E aí eu fiquei com dúvida se eu tinha que dar call ou não. Eu também optei em foldar por conta do torneamento life na hora, foi o que eu pensei. E hoje eu levei ele para o HRC, tá? Então, eu peguei aqui o range de chove do vilão, e eu acredito que realmente ele vai estar chovendo tudo isso, porque ele não tem muito mais o que perder no torneio. Eu até enxuguei uns bottoms, algumas coisinhas eu enxuguei na hora de colocar o range, mas a gente vai estar encarando esse chove. E quais as mãos que a gente deveria estar dando call para ser lucrativo? Aproveitem já tirar o print, porque eu não vou voltar. Depois disso daqui eu vou finalizar a aula, tá? Então, é esse daqui. Não tem muito o que ver. O cara vai estar mandando mesmo. E como eu disse, eu já enxuguei bastante coisa aqui. Como vocês podem ver, esses verdinhos claros aqui, todos eles estavam de chove. E eu enxuguei essas mãos do range, tá? Eu tirei os bottoms. E aqui o range que eu posso dar call, tá? E eu tinha ali na situação, eu tinha um 7-10 off, né? Aliás, um 10 e 3 off. Cara, e o 10 e 3 off é menos 1,24. E aí, se eu fizer todos os cálculos aqui, eu não vou conseguir chegar nesse call de 10 e 3 nunca. A não ser que eu tivesse 100 big blinds, o cara tivesse chovendo 8 e ele já tivesse um bout, sei lá, de 5 bouts iniciais. Cara, aí eu vou dar praticamente... Aí eu vou seguir à risca o cálculo que os gringos ensinam. Aí eu vou simplesmente dar call de 7-2 off. Pronto. Porque 10 blinds no stack meu de 100 não vai mudar nada. E eu vou encontrar muita situação ainda de 60-40. E ele tem 5 baldes iniciais. E se esse cara tiver só o balde inicial? Cara, aí não. Aí, tipo, não, sabe, não preciso arriscar 10 big blinds porque eu tenho stack de 100 por causa de um balde inicial. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração num torneio de balde. Bom, galera, é isso. A aula de hoje é isso. Eu espero estar cumprindo com o que eu prometi para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu pretendo melhorar a cada aula um pouco mais. Eu pretendo trazer um pouco mais de slides, de cálculos prontos. Eu acho que a nossa 1 hora hoje, 50 minutos, foi mais proveitosa do que muitas aulas minhas de 2 horas, 2 horas e meia. E é isso. Um abraço a todos, boa sorte, vamos pro pano e vamos matar a turminha aí.
Valeu? Parabéns pelo Valeu. aí, Rafa. Valeu. Abraço Foi a todos aí. bom. Valeu. E aí, turma? Valeu, Rafa.